Em recurso, Daniel Alves rejeita a fuga e promete distância de denunciante. Venha para o Fute News e fique por dentro das últimas notícias de futebol. Acompanhe as melhores partidas e os principais jogadores, torne-se um especialista no assunto e mantenha-se informado com as últimas notícias do futebol mundial. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para não perder nenhuma novidade. Venha para o Fute News e seja o mais informado sobre futebol. Daniel Alves está disposto a entregar tudo em troca de liberdade. Daniel Alves está disposto a entregar tudo em troca de liberdade. Ele acredita que a troca de informações é a chave para alcançar a liberdade. Ele está comprometido em compartilhar seu conhecimento e experiência para ajudar aqueles que estão em situações difíceis. Ele tem o objetivo de ensinar as pessoas a usar suas habilidades e recursos para alcançar a liberdade que elas desejam. É o que mostra o recurso da defesa do jogador, ao qual o UOL teve acesso com exclusividade, e em que o advogado Cristóbal Martel tenta demonstrar que, solto, Daniel Alves não será uma ameaça às investigações, principal motivo pelo qual a prisão provisória foi decretada pela juíza do caso em 20 de janeiro. Ele está preso desde então. A defesa tenta provar que a chance de Daniel Alves deixar a Catalunha e voltar para o Brasil é nula. Entre as ações cautelares com as quais o jogador se compromete, está o cumprimento de uma ordem de restrição que o proíbe de ter qualquer tipo de contato com a denunciante, bem como manter uma distância superior a 500 metros. Outras medidas do recurso, apresentar-se pessoalmente às autoridades em local e periodicidade definidos pela Justiça. O recurso inclui a possibilidade de que o jogador o faça diariamente. Notificar as autoridades sobre toda e qualquer mudança de endereço por parte do acusado. Entregar os passaportes, brasileiro e espanhol, e não deixar o território nacional. Uso de pulseira eletrônica que monitore a localização de Daniel Alves e envie os dados à polícia. Além das medidas cautelares, o recurso concorda que o jogador pague uma fiança para deixar a prisão preventiva. O valor não foi estipulado no documento. Comportamento como moeda de troca. A defesa tenta usar como argumento pela liberdade a conduta de Daniel Alves antes da prisão. Segundo o documento, o jogador sabia qual era a unidade policial que o investigava, uma unidade que investiga crimes sexuais, e mesmo assim se apresentou voluntariamente. De acordo com a defesa, esse comportamento no início da investigação é um indício de que não existem riscos de que Daniel Alves fuja, e o risco de fuga, portanto, não existe, já que ele se apresentou quando foi chamado. As empresas e a residência que o jogador tem em Barcelona também foram utilizadas na argumentação. O documento afirma que Daniel Alves tem conexões pessoais, familiares, sociais e empresariais com a cidade. O brasileiro tem dupla nacionalidade, e, apesar de ter companhias em Barcelona, também é dono de 15 estabelecimentos no Brasil. O documento afirma que, com a demissão do Pumas, o brasileiro não tem mais um contrato de trabalho no exterior. A defesa elenca outros casos julgados em Barcelona em que a prova de residência e empresas na cidade, junto de medidas cautelares, foram suficientes para descartar o risco de fuga. Busca por inconsistências. Ao se deparar com um depoimento quase isento de inconsistências por parte da mulher que o acusa, o que é incomum em casos de violência sexual, a defesa de Daniel Alves buscou contradições na acusação. Um dos motivos que levaram à prisão do brasileiro foram os depoimentos consistentes da mulher contra as diversas versões apresentadas por ele. Ainda assim, a defesa afirma, no recurso, que diferentemente do que disse a possível vítima, a área VIP onde ela e Alves estavam não era isolada do restante da discoteca Sutton. Observa-se um grupo de 5 pessoas, em um clima lúdico e festivo, rodeados de muitíssima gente em um espaço aberto. Assim, a defesa alega que não houve a intimidação ambiental contra a mulher. A advogada da mulher que acusa Daniel Alves afirma que uma violência sexual, muitas vezes,
tem consequências similares às de um choque pós-traumático, o que, em muitos casos, justifica as inconsistências em depoimentos de vítimas. Esther diz, ainda, que não foi o caso de sua cliente. Mas, que caso houvesse inconsistências, elas seriam comuns em casos desse tipo. Por sorte, minha cliente praticamente não tinha bebido, e isso é importante, porque em casos de submissão química, quando se misturam álcool e medicamentos, pode haver lapsos de memória imensos. Nesse caso isso não aconteceu, e isso ajudou para que a declaração fosse persistente. Ela tem alguns pequenos lapsos de memória, mas é pelo choque traumático, não pela ingestão de álcool. São lapsos que não influem nos fatos mais importantes para a investigação. A defesa de Daniel Alves tenta relacionar a inconsistência citada acima com a possibilidade de haver outras inconsistências no depoimento da possível vítima. Em momento algum do recurso, entretanto, a defesa contesta as afirmações de que Daniel Alves havia colocado as mãos da mulher em seu pênis. Também não há menção ao tempo em que eles ficaram no banheiro, nem à saída de ambos e à denúncia de violência que teria acontecido depois. Outro lado procurada. A assessoria de imprensa de Daniel Alves não se manifestou até a publicação desta reportagem.